Oi, Arthur, boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite de estar realizando essa entrevista, tá bom? Obrigada a você. Então, vem cá, me fala, o que fez você decidir se tornar uma mediadora escolar? Então, na verdade, eu faço psicologia, estou terminando a faculdade, e aí eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse trabalhar na área. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar num colégio com a mediação. E foi aí que eu entrei. E assim, é uma oportunidade muito rica, muito desafiadora, mas muito boa. Que bom. E vem cá, você sentiu, quando você começou a fazer o curso, a trabalhar como mediadora, você já tinha feito algum curso, alguma especialização, algum trabalho, aprendido alguma coisa sobre como lidar com crianças? Não, assim, a base que eu tinha era por conta da faculdade, né? Que a gente aprende diversas coisas, mas. E assim, tinha uma base por conta da equipe do colégio. O colégio tem uma equipe multidisciplinar. Então, assim, o colégio tem uma estrutura bem legal para auxiliar a gente. Mas, independente disso, eu senti a necessidade de buscar alguma coisa mais específica, mais voltada especificamente para mediação. Foi por isso que eu resolvi procurar o curso, li algumas coisas sobre o seu trabalho, me interessei, e foi por isso que eu resolvi procurar o curso, para aplicar no meu dia a dia algumas situações que, em alguns determinados momentos, eu sabia que se eu tivesse uma base melhor, eu conseguiria lidar melhor com aquela situação, entendeu? Foi aí que eu resolvi procurar o curso, para ter uma base um Que, pouquinho melhor para ajudar as crianças. que bom. E você sentiu diferença de antes de ter feito o curso e depois, no fato de lidar com os seus mediados? Ah, com certeza. Assim, o curso ajuda muito em vários aspectos, né? Pela questão da gente saber um pouco mais sobre a legislação, saber de fato o papel do mediador, entender um pouco melhor especificamente sobre algumas síndromes, principalmente na questão da intervenção. Ajudar a pensar em como agir, a maneira como agir. Por exemplo, a questão do reforço positivo é uma coisa que me ajuda muito, a questão de estabelecer horários com as crianças, de antecipar situações para que não seja um motivo de ansiedade para ela. Conseguir, por exemplo, fazer com que ela, por exemplo, ela agiu em alguma situação de determinada maneira que acabou afetando os colegas em volta. Fazer com Sim. que depois de um tempo ela consiga pensar em como ela fez com que as outras pessoas se sentissem ao redor dela. Então, assim, tem vários recursos que o curso me deu que, assim, eu já vivenciava. Assim, eu particularmente acho que quem vai trabalhar com mediação tem que gostar, tem que ter feeling, mas tem que estudar. Porque é óbvio que não adianta você chegar ali com uma base maravilhosa de estudo, mas não ter a menor didática para trabalhar com uma criança. Só que não adianta também você ter só o jeito e não ter um embasamento por trás de saber exatamente o que você está fazendo. Então, assim, as dicas do curso, tudo que foi passado no curso, me ajudou bastante para lidar em alguns momentos, em algumas situações que antes eu não tinha tanta base para isso, sabe? Que bom. Você passou a se sentir mais segura depois de ter aprendido as dicas e as estratégias do curso? Ah, com certeza, com certeza. Me senti mais porque a gente, assim, por exemplo, tem algumas situações que na hora a gente pode não pensar, age como acha que tem que agir, mas depois, meu Deus, eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho mais. E assim, o material do curso também é muito bom porque você pode chegar em casa, sentar e pensar, aconteceu isso, vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa que possa me ajudar em alguma situação parecida daqui para frente. E então, além de ser muito bom pelo fato de eu aplicar o que eu aprendi, é uma forma também de eu recorrer em novas situações para tentar pensar de uma nova maneira. E assim, o curso, o meu trabalho no colégio, o trabalho do mediador em si, eu acho muito importante que seja enfatizada a questão da parceria entre o professor e o aluno.
porque é um trabalho em equipe. Então, assim, todo mundo tem que saber qual é o seu papel, qual é a sua função, para que junto a gente consiga fazer o melhor para aquela criança. Eu trabalhei com pessoas muito maravilhosas e, assim, a gente se ajuda muito. E é muito legal porque elas têm... eu trabalho com uma professora e com uma estagiária de pedagogia. Então, assim, em algum momento, elas têm alguma visão de fora que elas chegam, conversam comigo, assim como eu também em relação às outras crianças. Então, a gente tem uma troca muito grande. E essa questão da equipe estar junta, voltada no mesmo sentido, é muito importante para a criança. Muito bom. E tem aquela questão também que a gente até fala no curso sobre a questão de estabelecer um bom vínculo com a criança, né? Quando você estabelece um vínculo com a criança, tudo flui melhor. Ele aceita as estratégias, as propostas, os cronogramas. Eu acho que isso tudo é uma questão de conquista, entendeu? No início do ano é sempre mais desafiador, porque você não conhece a criança não te conhece, então é uma relação de dois seres humanos, então tem que começar a se conhecer. Mas, assim, das duas experiências que eu tive, tanto ano passado quanto esse ano, são duas crianças diferentes, foi, assim, muito gratificante, porque você começa realmente com algumas dificuldades, que é muito mais do que natural, porque você está estabelecendo ali um vínculo, né? Mas no decorrer do tempo, vocês vão se conhecendo, criando uma sintonia, a criança começa a confiar em você, a criança começa a perceber que você pode ser um porto seguro. É muito importante a gente criar a independência da criança. Eu não posso estar ali para fazer nada por ela, mas fazer com que ela se sinta segura em algum momento que ela poderia não se sentir e acabar causando uma frustração muito grande nela, é muito legal. E você, depois que o tempo passa, que você começa a fazer as intervenções, que você começa a colher os frutos daquela situação, que você vê que a criança evoluiu e que você teve um pezinho ali, é muito gratificante, é muito legal. Entendi. E agora me fala, qual seria, digamos, a coisa ou a situação mais desafiadora para você em relação à mediação escolar? Eu acho que tem duas situações assim bem desafiadoras, que uma delas eu me enquadro, em outra não. A que eu me enquadro é a questão de que é desafiador. Eu acho que eu posso trabalhar com mediação pro resto da minha vida, que toda criança que eu conhecer vai ser um novo desafio. Então, assim, o início de estabelecer esse vínculo, para mim, é a parte mais complicada. Porque depois que você estabelece, por mais que a criança tenha limitações, dificuldades, você, bem ou mal, entra num jeito que você já sabe como agir, como ajudar, ela te recebe melhor. Então, assim, o início desse vínculo, eu acho que é a parte mais desafiadora, porque depois eu acho que tudo flui da melhor forma possível. E a segunda questão, mas não é uma coisa que eu vivo, porque, como eu falei, eu trabalho com pessoas maravilhosas, mas, assim, conheço muitas outras mediadoras, a gente tem muita troca de informação. A outra questão muito complicada, que eu acho muito importante ser enfatizado, é a relação do professor com o mediador, que tem que ser uma coisa muito bem esclarecida, qual é o papel de cada um, porque, assim, a gente está ali para dar um apoio, dar um suporte no que for possível. Só que a parte pedagógica em si, de fato, é feita pelo professor. Lógico que a gente está ali para apoiar, mas isso não pode passar a ser uma responsabilidade 100% do mediador, entendeu? Porque ele não está ali para isso. Até porque ele está ali para auxiliar muito além da parte pedagógica, né? Então, mas, assim, eu acho que é isso. Assim, o maior desafio é aquele início de relação, e quando não se tem uma boa troca de uma parceria legal com os profissionais, entendeu? Ah, sim, até porque realmente, às vezes, um atrapalha o outro, se não acontecer isso, né? Pois Fora é. que a gente até vê no curso, cada um tem o seu papel. Uhum. E depois, quando você vai usar as estratégias, é importante que o professor confie em Entendo. você, de que você está usando a melhor estratégia que você puder, até que os pais confiem em você e saibam que o que você está fazendo, as técnicas que você está usando, é para ele melhorar, progredir, Exatamente. ter mais autonomia. Eu Bom, não tenho... desculpa, pode falar? Não, é que eu não tenho o que reclamar disso, porque, assim, realmente, as pessoas com quem eu trabalho é uma troca, assim, muito, muito legal, a gente se ajuda muito.
E eu vejo o quanto isso é bom para a criança, entendeu? O quanto isso faz diferença por ela perceber que ela tem toda uma rede de apoio, sabe, por trás. Quem mais ganha é sempre a criança, É. com certeza. E a última pergunta, que conselho, que sugestão, orientação você daria para alguém que está querendo começar a se tornar um mediador escolar agora? Eu acho que tem que ir mesmo, porque é uma, assim, uma profissão muito gratificante, mas tem que gostar, tem que ter paciência, tem que saber que tem que ser persuasivo, mas vale muito a pena, é muito recompensador. Nossa, é incrível quando você vê a criança agindo de uma forma diferente, tendo uma postura que lá no início era tão difícil para ela, e você saber que você ajudou é muito gratificante. Mas tem que estudar, porque tem que ter uma base, não adianta só o querer, o gostar, o querer ajudar. Isso com certeza é importantíssimo, porque se você não quiser também fazer, não adianta. Mas ter uma base de uma orientação, até para você poder ajudar da melhor forma, porque às vezes, por exemplo, eu vejo, já vi situações, a gente vê no dia a dia, quando a criança ao invés dela ser. E alguns pais acabam fazendo pela criança, ao invés de deixar que a criança faça. Sim. Porque em alguns momentos é mais prático. Só que isso não ajuda em nada. Então, assim, em alguns momentos, se você não tiver um embasamento para entender um estudo por trás, você pode acabar fazendo, achando que está ajudando, quando na verdade você não está. Você está postergando a evolução dela. Então, eu acho que é a vontade e estudar, que é para poder ter um embasamento, para poder ajudar da melhor forma possível a criança que precisa. Verdade. É até uma coisa assim não sei se você lembra que a gente falou no curso, que foi, às vezes a gente reforça um comportamento ruim e não sabe que a gente está reforçando. Quer dizer, Exatamente. nós estamos produzindo, incentivando aquele comportamento ruim sem perceber. Pois é, Né? exatamente. A Por isso gente que é não importante saber. percebe. Então, assim, se não sentar e procurar e ler, estudar, às vezes a gente vai ficar insistindo naquela atitude achando que é a melhor, quando na verdade não é. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que todo mundo que quer, não só quem quer ser mediadora mesmo, mas assim, pais que tenham alguma necessidade, eu acho que vale muito a pena para poder conseguir lidar melhor assim no dia a dia. Eu acho que Tá vale muito a ótimo. pena. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigada a muito você, obrigado Arthur. por ter concedido essa entrevista, tá bom? Obrigada Um a beijo para você. você e boa sorte, tá? No seu trabalho aí com mediação. Se você precisar de alguma coisa, Obrigada. estou à disposição, tá Pode bom? deixar, Arthur. Obrigada. Tchau. Nada, tchau.